Enquanto o governo interino de Michel Temer anuncia um déficit de 170 bilhões de reais nas contas públicas para esse ano, o país vai deixar de arrecadar o triplo deste valor, cerca de 500 bilhões em impostos. O Brasil é o segundo país onde mais se sonega impostos. Só perde para a Rússia, segundo dados do Banco Mundial. Mesmo sendo considerada crime, a sonegação é pouco combatida no Brasil. Veja na reportagem de Vanessa Nakazato. A estimativa é que, por ano, o país deixa de recolher 500 bilhões de reais, o que representa 13% do PIB brasileiro. A dívida atual chega a 1,5 trilhão. E cerca de 40% dessa dívida é devida por cerca de 400 empresas. E a principal dívida é o INSS. A segunda principal dívida é o ICMS e a terceira é imposto de renda. De acordo com a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, as indústrias de transformação são as maiores devedoras, com 28% do total da dívida. Não pagam os tributos que devem e não repassam ao governo o que recolhem do trabalhador. Nós aqui no ABC, a gente está vivendo muitas crises com empresas. Virou um vício dessas empresas de não pagar nenhum tipo de obrigação. Virou um vício para muitas dessas empresas. A maioria já quebraram. Empresas que recolhem do trabalhador o imposto de renda devido e não repassavam a Receita Federal. A lei prevê que quem sonega pode ser levado à prisão, tá certo? Mas a lei abrandou essa pena. A qualquer momento você pode pagar essa dívida. Tá certo? Então a pessoa não paga. Se ela for autuada e ter iminência de prisão, ela pode pagar. E aí você tem uma indústria da sonegação, que você pode pagar, mas você pode ter um refinanciamento dessa dívida. Então os famosos refis. Os órgãos da Receita Federal que têm a obrigação de fazer isso estão absolutamente sucateados há muitas décadas. E a sonegação não para de crescer. Só neste ano, o país está deixando de recolher mais de 286 bilhões de reais, segundo o Sonegômetro, um instrumento criado pelo Sindicato Nacional dos Procuradores da Fazenda Nacional. Este valor é 40 vezes maior que o orçamento do programa Minha Casa Minha Vida e 9 vezes maior que os recursos do Bolsa Família. A sonegação, ela atrapalha a gente, transforma o Brasil num país mais moderno, mais justo. Para o professor, mesmo sendo crime, a sonegação não é combatida, porque muitas empresas devedoras financiam campanhas eleitorais. Sem você fazer uma reforma política, é muito difícil você combater isso. Quer dizer, a questão do financiamento de campanhas, é impossível um país ter 30 partidos fisiológicos, tá certo? Então, passa necessariamente uma das questões é a reforma política, tá certo? Na opinião do presidente do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, é preciso que o brasileiro entenda que quem perde com essa prática é a população. A educação fiscal é uma questão que nós temos que trabalhar e educar, como a educação previdenciária, que é outra necessidade para o Brasil. Tem muita coisa do ponto de vista educativo e cultural para a gente trabalhar. Não podemos aceitar uma pessoa se autodeclarar sonegador num local público e todo mundo dá risada. Ele não é um cidadão de bem quando fala isso.